E aí, vamos estudar a lição? Super quarta-feira, em nome de Jesus, estamos focados aqui no conteúdo entre o selo de Deus e a marca da besta. Pastor, qual que é o selo de Deus? É o sábado, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Está claro, claramente explícito na Bíblia. Só se você quiser rasgar a página, cortar, jogar fora. Mas pastor, o selo de Deus também não é o Espírito Santo? É, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te leva a uma comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus faz inevitavelmente você guardar os mandamentos do Senhor, que inclui, inclusive, a guarda do sábado. Você observa a citação de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, bem como em Efésios, capítulo 1, verso 13 e capítulo 4, verso 30, o Espírito Santo como selo de Deus. Por acaso, adianta você guardar o sábado se você for sem o Espírito Santo, sem ser dirigido pelo Espírito Santo, sem ser batizado pelo Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo, que é o que significa batismo do Espírito Santo? Enfim, nada adianta na vida se não for movido pelo Espírito. É o Espírito Santo que te move a você ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, você guarda os mandamentos do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. E quem é que te conduz a esta vivência de amor? É o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Não há uma contradição. Dizer, não, o Espírito Santo, o selo é o sábado, não, o selo é o Espírito Santo. Não, eles se harmonizam. O Espírito Santo te conduz a você reconhecer que Deus é o teu Criador e que Deus é o teu libertador. São as duas coisas símbolos do sábado, estão exemplificados no sábado. O reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas e como libertador, porque o mandamento em Deuteronômio justifica o motivo para guardar o sábado, dizendo: lembra-te que fostes forasteiros na terra do Egito, por isso Deus te libertou, por isso guarde o sábado, porque ele é o libertador. Nós somos livres do pecado, da escravidão do Egito espiritual, salvos pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso libertador. Criador, perdeu a criação, resgatou através da cruz, nos libertando. Por isso celebramos o Criador e o Redentor no dia de sábado, inclusive. Isso é bíblico, está aqui claramente expresso. Aí você entra agora na marca da besta, né? Então você é remetido aqui, imediatamente na lição de quarta-feira, aqueles que seguem o Cordeiro, para Apocalipse 13. E, gente, só um entendimento aqui fácil. No capítulo 1, no versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 13 de Apocalipse, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Se liga só, essa besta é a mesma palavra correspondente ao animal terrível e espantoso de Daniel 7. O animal de Daniel 7, a gente já sabe, é o Império Romano, que veio depois da Grécia, este por sua vez depois da Medo-Pérsia, este por sua vez depois da Babilônia. A sequência histórica e exposta pela Bíblia. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma, animal terrível e espantoso. A mesma palavra correspondente está aqui para besta no Apocalipse, ok? Então você de cara já identifica essa besta aqui, que é o animal de terrível e espantoso lá do livro de Daniel. Ou seja, o Império Romano é esta besta aqui. Tanto é que ela tem as mesmas características, 10 chifres e 7 cabeças. Olha aí, que coisa mole. 10 chifres são exatamente as 10 partes em que se dividiu o Império Romano, né? As tribos bárbaras, que são os mesmos 10 dedos da estátua que tem lá em Daniel capítulo 2, cujos pés representam Roma dividida. Ou seja, a Bíblia é completamente harmonizada. Aí você percebe que esta besta aqui do capítulo 13, verso 1, ela diz assim, ó, invadindo o verso 2, diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo, lá em Apocalipse, lá em Daniel 7, representa a Grécia, lembra o Império Grego? Aí você vem aqui os pés de urso, que representam o Império Persa, e boca de leão, e o leão representa o Império da Babilônia. Aí você entende que Roma, ao ser a autoridade, o poder mundial, ela traz os resquícios de todos esses impérios. Por que cada parte desta besta é advinda de um dos impérios anteriores? Porque eles conquistavam e acabavam absorvendo muito dos costumes, porque muitos prisioneiros destas nações
ficavam agora sob custódia do novo império. Consequentemente, as culturas iam se misturando, por isso que tem uma parte de leão, uma parte de urso, uma parte disso, uma parte daquilo, e você percebe que vai tudo se fundindo na besta do Apocalipse, ok? Aí você percebe que uma das suas cabeças parece ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Bom, você percebe que o dragão é Satanás, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e ele manipula esta besta. E esta besta é o Império Romano, que muito foi manipulado por Satanás. Você se lembra quando Satanás manipulou o Império Romano para que Herodes pudesse emitir o decreto para assassinar todas as crianças? Pois bem, é o diabo manipulando o Império Romano. Aí você percebe que o Império Romano, ele passa por uma fase diferenciada a partir de Constantino. Ele para de perseguir os cristãos e ele, entre aspas, se torna cristão. É o novo sistema romano, ou seja, ele sai do paganismo e entra pretensamente no cristianismo. Isso é uma história longa, mas você percebe que, a despeito de ter se tornado Roma cristã, continuou perseguindo os cristãos. A prova disso foi a Inquisição. Continuou fazendo a adaptação entre o paganismo com o cristianismo. Tanto é que muitos costumes dos pagãos adentraram a vida cristã. Os pagãos, por exemplo, eles acreditavam na vida após morte. Os cristãos passaram a acreditar também. Imagem e escultura era coisa desde os gregos, passaram a introduzir isso, o paganismo dentro do cristianismo. Eles adoravam o deus Sol no mitraísmo, adoravam a Baal, o deus Sol, lá dentro da Babilônia. Também era uma cultura medo-persa, atraiu-se tudo isso para dentro do Império Romano e posteriormente para dentro da igreja quando Roma se torna cristã. Então você percebe que continua a manipulação do príncipe das trevas, o dragão dominando a besta. Ou seja, você percebe que Roma, nas suas duas fases, caracteriza perfeitamente este animal terrível e espantoso apresentado aqui no capítulo 13. Estamos aqui estudando e avançando, mas você percebe que o Cordeiro prevalece. A vitória é do Cordeiro de Deus. Vamos seguir o Cordeiro sempre, gente. Orem comigo, Pai querido, ajuda-nos a estarmos sempre com o foco voltado para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em nome dele te oramos aqui, hoje e sempre. Amém.